Bom dia a todos. Hoje nós iremos, dar mais um início ao nosso estudo bíblico. Nós iremos falar sobre heróis da fé. Eu tinha feito a introdução, para falar do Espírito Santo, mas os heróis da fé, sem o Espírito Santo, eles não podem fazer nada, Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Então, quando J. Wilbur Champman escreveu Os Heróis da Fé, com mais uns colegas dele, E eles resolveram fazer a bibliografia de vários homens que mudaram o rumo da nossa história, Se nós tivemos no passado os grandes profetas, nós também temos no dia de hoje. Aqui ele fala, o autor, não empregamos aqui a palavra herói no sentido pagão, isto é, grandes vultos humanos divinizados. A Bíblia fala de homens ilustres em valor, os valentes, os fiéis, os vencedores. A vida desses homens foi que nos inspirou com seus sermões ardentes e empolgantes. Muitos cristãos ficam satisfeitíssimos por apenas escapar da perdição. Eles ignoram a plenitude do Evangelho de Cristo. Está em Romanos 15, 29. A vida em abundância, João 10, 10. É muito mais do que ser salvo, como se vê ao ler as biografias, Que o exemplo de heróis da fé nos incite a procurar as bênçãos sem medidas, citado em Malaquias 3, 10. Aqui fala o autor. Para começar, nós vamos falar um pouquinho, O que o autor fala? O autor fala que as pessoas que não têm fé suficiente, ela não medita na palavra de Deus, não faz nada de excepcional. Aí ele fala aqui, ele mesmo fala, nunca me esquecerei de uma manhã no mês de novembro, ao nascer do sol, quando a luz entrava pela janela, adentro do quarto, quando eu meditava sobre as escrituras desde a madrugada. A palestra que tive então com os dois moços influenciou o resto da minha vida. Que ele tinha conversado com dois moços antes, Não devia eu fazer o que eles tinham feito? Não devia eu ser também um vaso, apesar de ser barro, para o uso do mestre? Assim escreveu o amado e santo pregador, sobre a mudança de sua vida que resultou em tanta glória para Cristo na terra. Iniciaremos a nosso estudo sobre a bibliografia de um dos maiores servos de Deus. Não devemos reler e meditar sobre a fiel vida de Savonarola, a estupenda obra de Lutero, o zelo incansável de Wesley, o grande avivamento de Edwards. Enfim, sobre cada história devemos tirar um pouquinho, aprender um pouquinho com eles, O soluço de 1 bilhão de almas. Disse que Martim Lutero tinha um amigo íntimo, cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio trabalhando no serviço do mestre, Micônio ficou penalizado e disse-lhe, posso ajudar, mas onde estou? Posso ajudar, mas onde estou permanecerei aqui orando, enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Micônio orou dias seguidos por Martinho. Você pode orar por alguém que necessita. Mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte no qual purificava de todo o pecado. Segue-me, disse-lhe Jesus, levando-o para um alto monte, de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até os longínquos do horizonte. Esta vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Somente havia um homem, Martim Lutero, que se esforçava para apacentar a todos. Ele teve uma visão, Então o Salvador disse a Micônio que olhasse para o poente.
olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa, para já ser retirado, né? Colhido. O único ceifador que lhe dava para cegá-los estava quase exausto. Contudo, persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário ceifeiro, seu bom amigo Martim Lutero. Ao despertar do sono, ele tomou esta resolução: não posso ficar aqui orando enquanto Martim se afadiga da obra do Senhor. Ele estava sozinho, né? Por isso que a gente ora, tem que orar também para o nosso país, não deixar as pessoas sozinhas, nós temos que fazer a nossa parte também, né? As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar do labor do seu fiel amigo. Na introdução eu falei, né, do Espírito Santo, que Deus preparou também 12 discípulos, e quando ele se foi dessa terra, né, subiu ao céu, ele falou: eu vou, mas deixarei, né? Deixarei o Espírito Santo, né? O Consolador, e vocês saiam e façam a minha obra. Pregai o evangelho, curai, né? Deus não mandou ficar todo mundo inerte esperando a volta de Deus, parado, né? Deus mandou a gente lançar. Então eles fizeram isso, esses grandes heróis. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher quem escreveu: todos os grandes ganhadores de almas através dos séculos foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores, evangelistas de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que igualmente foram homens de intensa oração, diz o autor. Então aqui a gente tem que ver que Deus trabalha, mas tem que fazer o quê? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que orar. Então aqui ele conta assim, que certa vez um evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu era ainda jovem, repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em uma casa de um pastor presbiteriano. Bati a porta e pedi para falar com o evangelista. O pastor, com voz trêmula e com o rosto iluminado por estranha luz, respondeu: nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro orando. Vi-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja, entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho, estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como se agonizante e comovente, estando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse a alma ao Salvador. Tinha orado toda a noite, tinha orado e jejuado o dia inteiro. Ele vivia em completa oração. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava. Prostrado, ajoelhei-me e pus a mão sobre o seu ombro. Ele achou que o homem estava passando mal, né? O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento, então rogou: ore comigo, irmão. Não posso viver se essa cidade não se chegar a Deus. Por isso que eu falo, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por Brasília. Esse grande herói fazia isso, gente. Pregará ali 20 dias, sem haver conversões. Ele tinha pregado 20 dias, nada aconteceu. Ajoelhe-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto com ele. Voltei de lá assombrado, humilhado, estremecido. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior, mas ao levantar-se para pregar,
ouvi diversos ouvintes dizendo: a luz do seu rosto não é dessa terra, não é da terra, é o Espírito Santo de Deus. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto pregava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Foi a primeira grande colheita de almas que eu presenciei, diz o autor. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações, como no tempo de Lutero, Edwards e Judson. Transcrevemos aqui o seguinte comentário publicado em certo jornal. A irmã Dabney é uma evangélica humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto não havia nenhum ouvinte, somente ele e ela assistiram. Ficaram decepcionados. Era um campo dificílimo. O povo não queria ouvir a palavra de Deus. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Dabney viu que não havia esperança, a não ser clamar ao Senhor, e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Ela resolveu clamar, é o que nós estamos fazendo diariamente, clamar pelo nosso país. Não podemos desistir. Fez um voto a Deus que se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo, toda semana, durante um período de 3 anos. Olha só, 3 anos. Logo que ela começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor e pedisse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-os para os cultos. Continuou a orar e jejuar 3 vezes por semana e aconteceu o quê? O salão ficou maior, né? Também não suportava mais, estava cheio, lotado. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos, quantos desejassem assistir aos cultos, pudessem entrar. Lá eles oravam, gente. Eles não iam só em busca de profecia, eles iam em busca de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ela orou a Deus e Deus deu-lhe um grande templo situado na rua principal desse subúrbio. Olha o que a oração pode fazer por você. Se a sua vida hoje está todinha caída, derrubada, você não tem perspectiva de nada na vida, faça como essa mulher. Comece a buscar a Deus de verdade. No novo templo, também a assistência aumentou, e o ponto de muitos ouvintes serem obrigados a assistir às pregações de pé na rua. Ó como que cresceu. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Deus estava no meio. Quando a gente coloca, né, sente dores em oração, é que renasce as almas. Quando os cristãos sentem as dores em oração, né? Aquele que semeia em lágrimas, com júbilo ceifarão. Hoje você pode estar passando por a pior fase da sua vida. Pode achar que não tem saída. Comece a buscar a Deus como essas pessoas faziam, que vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Não adianta ficar murmurando e só assistindo coisas que não vai te alimentar em nada, te ajudar em nada, né? Mas vai buscar a Deus. O soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me pelo auxílio de Deus para aliviar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero desses 1.000 milhões de almas sem Cristo. Medita sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar. Contempla o horripilante espetáculo do desespero dos povos perdidos.
né? Até que não podereis censurar, até que não podereis descansar, até que não podereis dormir. Sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo, foi que Carlos Ewald escreveu o que lemos acima, e é por essa razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através do século. Eles não mediam esforço, não mediam nada, como Saulo, como Paulo, né? Eles faziam a obra de Cristo, e esses aqui também faziam a mesma coisa. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhasse sangrentas batalhas, sem canhões, atravessasse os caudalosos rios sem ponte, marchasses incríveis distâncias descalços, acampasse inúmeras vezes sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audácia e perseverança. Mas guerreiros é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da causa santa, nós podemos dizer o mesmo, é como se não tivéssemos feito coisa alguma. A audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas para salvar atualmente do que no tempo de Müller, de Livingstone, de Patton, de Spurgeon, tudo nome difícil, viu, gente? Ai de mim se não anunciar o evangelho, está em 1 Coríntios 9,16. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e o suspiro de mais de 1 bilhão de almas, na terra que não conhece o caminho para o lar celestial. Então, gente, nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo, presos, há 6 meses sem fazer nada de errado, sem ter nem como se defender, e nós vamos ficar de braço cruzado? Porque nós não podemos doar um pouco do nosso tempo, clamando e orando por eles, e para Deus mover esse país como movia quando os grandes heróis faziam a mesma coisa, né? Então, para finalizar hoje, né? Senão fica muito extenso, né? Nós vamos continuar, tá? Vamos colocar em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor amado, por aprender mais um pouquinho com os grandes heróis, Senhor, do nosso tempo, Senhor, que fizeram o grande mover, Senhor amado, em seu nome, Senhor. Clamamos que o Senhor faça o mesmo, Senhor, no dia de hoje, Senhor, por aqueles que estão presos há 6 meses, Senhor. Muitas mulheres, homens estão presos, Senhor, e não tem quase ninguém que os defenda, Senhor. Que o Senhor seja o juiz para julgar essa causa, Senhor. Entra naquela cadeia, Senhor amado, onde tem muitos presos, Senhor amado, e o Senhor faça um grande mover, meu Pai, derruba por terra toda a grade, todo o ferrolho, Senhor, que o Senhor entra nessa CPMI, Senhor amado, que o Senhor faça um grande mover lá dentro, levanta Neemias, Senhor, levanta pessoas, Senhor amado, ungida pelo Espírito Santo de Deus, para libertar os cativos dessa nação, Senhor. Derruba por terra, meu Pai, todo o império da mentira que se instalou nesse país, Senhor. Derruba, Senhor. Que os anjos do Senhor os persigam dia e noite, meu Pai. Que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram para os seus ungidos, meu Pai. Vai abençoando todos esses que estão desesperados, porque estão desempregados, estão com contas atrasadas, estão a ponto de perder a casa, perder o seu negócio que abriu com tanta dificuldade, que o Senhor derruba por terra todo o mal na vida dessas pessoas, Senhor. Que eles se enchem do Espírito Santo de Deus, que eles buscam mais a Deus, Senhor, e não fica só atrás de profecia, Senhor. Que o Senhor vai abençoando, Senhor, grandemente a vida deles, Senhor amado. Vai abençoando as crianças, abençoa todos aqueles que estão acamados, que estão em coma profundo no hospital, que ninguém dá mais nada por ele, mas o Senhor dá, Senhor.
tenha misericórdia, Senhor. Abençoe aqueles que fazem hemodiálise, Senhor, aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, Senhor, que o Senhor toca, Senhor amado, na cabeça de cada um, Senhor. Visita a ala, Senhor amado, das crianças nos hospitais que também estão com câncer, Senhor. Vai abençoando essas criancinhas, Senhor. Vai abençoando a nossa nação, Senhor. Que o exército de Deus acampe em Brasília e faça um grande mover naquela cidade, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai. Levanta pessoas de heróis, assim, da fé, Senhor, para orar dia e noite por todos que moram lá, Senhor, e no Brasil, Senhor. Vai abençoando, meu Pai, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar o nosso estudo, vamos continuar firme, tá? A luta é grande, mas Deus é maior, tá? Se vocês gostaram, compartilha, tá? Se inscreva nesse canal, porque se você escrevendo nesse canal, você também está fazendo a obra de Deus, está transmitindo a voz de Deus para outras pessoas que necessitam saber de Deus, tá? E muitas vezes estão precisando, e só precisa que a gente ajuda, tá bom? Então, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.